Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não estiver, vai ficar porque nós vamos orar e a oração, ela tem o poder de transformar qualquer situação. Seja bem-vindo ao Café com Fé. Aqui, enquanto você toma café, você renova a sua fé. Você tem um Natan na sua vida? Porque a palavra de Deus diz que Natan foi enviado pelo Senhor para falar com Davi. Natan representa aquela pessoa que fala a verdade. Natan representa aquela pessoa que caminha com Deus. Natan representa aquele amigo que fala para você o que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. E o texto está em 2 Samuel, capítulo 11, e o título do texto é Natan repreende a Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu, com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pagar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natan disse: você é o homem. Olha aqui como que você tem que ter cuidado com as suas palavras. Quando Davi disse: este homem tem que morrer, ele já estava dando para ele uma sentença. E a sentença que ele deu foi que esse homem tinha que pagar 4 vezes mais. Pois bem, Davi viveu exatamente o que ele falou. Ele viveu 4 vezes, ele perdeu 4 vezes. Ele viu a tragédia entrar dentro da sua casa. Ele viu seus filhos morrerem. Tudo porque ele declarou um julgamento com a sua própria boca para alguém que ele não sabia que era ele mesmo. E o que eu quero dizer para você hoje é que quando você tem um Natan para falar a verdade para você, você vai ter sempre alguém com quem você pode contar. Você vai ter sempre alguém que será usado por Deus para te orientar. Agora, cuidado com as suas palavras, porque quando você vê o erro de alguém, julga essa pessoa e dá para essa pessoa uma sentença, se você cair no mesmo erro, a sentença já foi dada com a sua própria boca. É por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julga, vos julgarão também. Ou seja, à medida que você dá, a sentença que você dá, o castigo que você diz que a pessoa merece é exatamente o que vai acontecer se você cair naquele erro. Então, quando você vê um irmão fazer alguma coisa que você não concorda, quando você vê alguém fazer algo que você discorda, não julgue essa pessoa. Você pode julgar a atitude, você pode não concordar com o comportamento, mas não declare o que essa pessoa merece viver, não declare um castigo sobre a vida dessa pessoa, porque aquilo que você declara vira uma sentença para a sua vida. Aquilo que você fala para o filho de outra pessoa vira uma sentença para o seu filho. Aquilo que você declara sobre a vida de alguém vira uma sentença para a sua vida. A nossa boca tem esse poder de nos sentenciar. Então, quando você tiver que falar algo, olhe primeiro com um olhar de misericórdia. Olhe primeiro com um olhar de compaixão. Pensa que você poderia estar vivendo aquela situação. Se coloque naquele lugar.
Quando Jesus absolveu a mulher adúltera, todos já tinham pedras nas mãos para condená-la, mas Jesus sabia que aquela não era a condição que determinaria a vida daquela mulher, porque ele viu dentro dela arrependimento. A Bíblia diz que Deus sonda mentes e corações, ele sonda pensamentos. Então, muitas vezes, você está olhando para alguém que errou, Deus já viu que na mentalidade dessa pessoa há desejo de mudança, há arrependimento. Você não consegue ver isso porque o homem só consegue ver o exterior. Então, a palavra de Deus para você hoje é: cuidado com as sentenças que saem da sua boca. A palavra de Deus para você hoje é: não sentencie alguém com aquilo que você não gostaria de viver. A palavra para você hoje é: mantenha perto de você pessoas como Natan. Natan falou a verdade para Davi. Natan foi usado por Deus para corrigir Davi. Natan foi usado por Deus para fazer com que Davi se voltasse para Deus. Porque a partir daquele momento, Davi se arrepende e toma conhecimento daquilo que ele tinha feito, passa a reconhecer aquilo que Davi achou que ninguém sabia. Deus vem usando o profeta Natan para mostrar que não só Deus já tinha visto tudo, percebido tudo, como não era indiferente à injustiça que ele tinha feito. Deus não é indiferente à injustiça que você vive. Deus não é indiferente ao sofrimento que você vive. Deus não é indiferente com aquilo que você está passando. Mas você precisa responder da maneira que Deus ele quer que você responda, para que então a vitória nessa área chegue. Responda com fé, responda com arrependimento. Talvez hoje o que você precisa fazer é responder com arrependimento, com reconhecimento. Talvez o que você precisa hoje é responder com fé, com perseverança. Talvez o que você precisa hoje é responder com confiança de que você crê que Deus está cuidando da sua vida. Amém? Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nessa manhã venha direcionar a vida dessa pessoa que ora comigo. Para que ela, meu Pai, não traga sentenças sobre a própria vida sentenciando os outros. Para que ela mantenha perto dela pessoas como Natan, que trazem a verdade, que caminham com o Senhor. Para que ela, meu Pai, responda com fé à situação que ela está vivendo, não com reclamação, mas com fé, com confiança. E que o Senhor, meu Deus, dê a ela hoje um começo de semana direcionado pelo Senhor. Porque, meu Pai, quando o Senhor direciona a nossa vida, quando o Senhor direciona a nossa mente, então, Senhor, tudo aquilo que estava dando errado começa a dar certo. E o Senhor transforma o deserto em manancial de água. Eu declaro nessa manhã que a área que está desértica na vida dessa pessoa se torne um manancial de águas, em nome de Jesus. Amém? A frase de hoje é: Deus transforma deserto em manancial. Então escreve aí: Deus transforma deserto em manancial. Não importa a situação que esteja um deserto, Deus transforma essa situação no manancial de águas. Se você confiar nele, a área da sua vida que dói é a área que você vai ser cura. A área da sua vida que você tem passado por muitas lutas é a área em que você vai ser resposta. A área da sua vida que hoje você não entende é justamente a área em que Deus vai usar você. Então, o medo, ele indica aquilo que você precisa enfrentar. Pense sobre isso. O medo que você tem indica justamente aquilo que você precisa enfrentar. Porque por trás do medo, depois do medo, está justamente a vitória que você precisa. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo começo de semana.